Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Hoje eu quero voltar um pouquinho naquela lista dos melhores livros do século XXI do New York Times. Eu falei um pouco dela, acho que em alguns vídeos do ano passado, mas eu quero retomar a lista porque, assim, eu comentei algumas vezes já que esse era um projetinho meu de longo prazo, né? Eu não tô vendo essa lista como a lista final do século, nem nada disso. Pra mim funciona mais como uma lista de recomendação, que é o que eu gosto, por isso que eu gosto de listas, que normalmente é onde eu descubro livros que eu não conhecia, livros que eu não tinha ouvido falar, autores novos. Essas listas pra mim normalmente são assim que eu uso, tá? Eu não uso como um índice de qualidade e também nem acho que dá pra fazer isso, né? Então, a lista do New York Times, o site específico, ele tem um paywall e chato pra caramba pra usar, tá? Então eu fiz um rastreador que eu vou colocar aqui no cantinho pra vocês verem, um rastreador que eu fiz. E eu fiz esse rastreador também, eu vou disponibilizar pra vocês aí embaixo um link que vocês também podem utilizar esse rastreador. Primeira vez que eu tô fazendo isso, tá? Então me digam se funcionar ou não, que eu vou arrumando. Mas não contem para o New York Times, tá? Vocês estão vendo aí? Então eu tenho 100 livros aqui em ordem decrescente. E eu vou marcar o que eu já li, o que eu quero ler e o que eu já tenho, porque isso eu também tô tentando monitorar. Gente, uma coisa importante é que eu vi que alguns títulos eu me confundi aqui e talvez não esteja 100%. Eu arrumei no link que eu deixei pra vocês os títulos bonitinhos, então saibam que, por exemplo, eu falo Sonhos de Fumaça, uma coisa assim, e a Árvore de Fumaça, sabe? Eu me confundi com alguns títulos, mas a, a ordem dos livros está correta e eu corrigi na lista que eu deixei pra vocês. E aí conto pra vocês, assim, um resumão do que eu já li. Eu vou linkar tudo que... Se eu já comentei do livro, vai linkar tudo aí embaixo. Então, é mais pra gente bater um papo no geral sobre esses 100 livros da lista e o que eu já andei fuçando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Começando com o Trem de Fumaça, do Dennis Johnson. Eu não li ainda, mas eu já tenho. É um catatauzinho, pelo que eu vi, então vou dedicar um tempo a ele. O Dennis Johnson tem mais de um livro na lista. Poucos autores têm mais de um livro na lista, tá? Mas alguns realmente chamam a atenção. Como Ser os Dois, da Ellie Smith, também não li ainda, mas eu quero ler. Bel Canto, da Ann Patchett. Eu já li e não gostei. Não gostei nada desse livro. Eu comentei ele aqui, eu acho, quando a gente fez um vídeo mais de um ano falando dos piores, e ele definitivamente entrou na minha lista de piores. Eu não gostei. Ela usa algo que aconteceu no Peru, né, um sequestro que aconteceu no Peru, e coloca num país latino, né, num país de terceiro mundo, vamos dizer assim, mas a forma como ela fez isso eu não gostei nada, assim. Enfim, foi minha primeira experiência com a autora. Eu sei que ela tem outros livros traduzidos, então talvez eu leia alguma outra coisa para conhecer um pouco mais da obra dela, mas esse aqui não funcionou. Man We Reaped, da Jasmine Ward. Eu comentei no meu vídeo de aquisições recentes, né, que a Jasmine Ward tá vindo pro Brasil, tá sendo traduzida aqui no Brasil pela Carambaia. Então vale ficar de olho. Esse eu quero ler e eu não tenho ainda, então eu vou ficar de olho nele. Vidas Rebeldes, Belos Experimentos, eu não li ainda e eu já tenho. Tragam os Corpos, da Hilary Mantel, é absolutamente incrível. É o segundo livro da trilogia do Cromwell. Eu li o primeiro e o segundo. Esse segundo, ele é muito focado na relação do Thomas Cromwell com a Ana Bolena. Eu tenho muita fascinação pela história do Henry VI, né? Era o sexto ou oitavo, não sei. Acho que era Henry VIII que teve 6 esposas, não era isso? A Ana Bolena acho que foi a segunda, foi o rei que encerrou a relação da Inglaterra com a Igreja Católica, em grande parte por causa da Ana Bolena. E aqui a gente tem esses atritos dela diretamente com Thomas Cromwell, que era sei lá, o braço direito do rei na época, né? Então ela chega causando muito furdúncio e eu achei o livro excelente, de verdade. Eu devorei esse livro. Sobre a Beleza, da Zadie Smith, quero ler, tenho. Estação 11, da Emily St. John Mandel, eu já li. E eu li 2 vezes. Eu li há alguns anos, antes da pandemia, e eu li ele ano passado. E foi uma experiência muito diferente ler esse livro, que fala, inclusive, de uma coisa meio distópica, assim, né? O fim do mundo, uma pandemia que destrói muita coisa. E foi uma sensação muito diferente ler esse livro depois da pandemia, assim, depois de ter vivido algo muito próximo ao que aconteceu no próprio livro, assim. Tenho mais um livro dela aqui, que eu acho que é O Mar da Tranquilidade, que eu não li ainda. Dias de Abandono, da Helena Ferrante, já li, gostei muito desse livro, muito mesmo. Eu sou muito fã de Helena Ferrante, então
sou suspeita pra falar. Ela também é uma das autoras que tem mais de um livro na lista. A Marca Humana, do Philip Roth, eu já li. Eu gostei demais. Foi meu primeiro livro do Philip Roth. Acho que o primeiro vídeo que eu fiz aqui eu falo de 2 livros do Philip Roth, os 2 que estão nessa lista. Por enquanto, minhas experiências com ele têm sido excelentes. Esse aqui a gente vai falar de um professor que é acusado de racismo na sala de aula. E aí a gente vai descobrir que, na verdade, ele é negro. Mas ele passa por branco. E ele fez isso a vida inteira pra conseguir crescer na carreira, pra conseguir fazer, né, viver, basicamente, né, num país incrivelmente racista. É muito bom, muito bom. O Simpatizante eu quero ler, e eu tenho. Eu já li 10 páginas dele, mas eu não dei sequência, eu preciso voltar. O Retorno eu quero ler, ainda não li também. The Collected Stories, da Lydia Davis. Eu sei que tem algumas coisas da Lydia Davis traduzidas aqui no Brasil. Eu não sei se esse Collected Stories é um pra um. Então eu não sei, eu não coloquei a tradução do título. Se vocês souberem que foi traduzido, me avisem que eu corrijo, mas é isso. The Transição Baby, eu gostei demais desse livro, ou Destransição Baby. The Transição Baby eu gostei demais, 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 demais. Eu já falei desse livro aqui. Ele fala sobre um relacionamento de uma mulher trans que quer ser mãe, e aí a gente tem uma mulher cis que tá grávida, então a gente tem essa questão de quem pode ser mãe, de quem quer ser mãe, de como a gente cria as nossas famílias. É muito bonito o livro, de verdade, eu gostei bastante. Frederick Douglass é a biografia, não tenho e quero ler. Pastoralia, do George Sanders, não tenho e quero ler. O George Sanders também tem mais de um livro na lista e eu acho que todos os livros que estão na lista já foram traduzidos pela Companhia das Letras, se eu não me engano. O Imperador de Todos os Males, não li. Quando Deixamos de Entender o Mundo, eu já li, eu gostei bastante. Eu achei um bom livro. Comento aqui, eu acho que eu comentei dele em vídeo. Eu não sei se eu teria na lista de top, porque a minha proposta dos vídeos é ler os livros e aí dizer, né, se eu se estaria na minha lista de melhores do século ou não e tudo mais. Mas enfim, gostei do livro, não foi. Temporada de Furacão, absolutamente maravilhoso. A gente tem um episódio inteiro aqui dedicado a esse livro, um vídeo inteiro. Leiam, apenas leiam. Popehead, não li ainda. História da Menina Perdida, se eu não me engano, é o 4º livro ou 2º da tetralogia napolitana da Helena Ferrante, e eu gostei muito. Essa tetralogia pra mim é absolutamente impecável. Eu sou do time Helena Ferrante, tá? Eu conheço muita gente que é exatamente do time oposto, que odeia com todas as forças. Então, entendam que, né, existem os 2 campos, vamos dizer assim. Manual da Faxineira, não li ainda. Heptologia, do John Fosse, saiu pela Fósforo. Muita coisa do Fosse tem saído pela Fósforo e algumas coisas saíram pela Companhia. Eu não sei o que aconteceu aí. Mas eu li dele o Brancura. Achei bom, mas não li mais nada depois disso. Um Casamento Americano, eu achei um bom livro também, né? A gente vai falar sobre um casal assim, negro, que tá super avançado na carreira, ela é artista, ele tá crescendo também na carreira, e aí eles vão visitar os pais dele em um estado sul-americano, que é mais racista, mais retrógrado talvez, e ali ele é acusado por uma mulher de tê-la atacado, e ele é preso. E aí esse casamento é posto à prova, eles são recém-casados, então a esposa, de repente, se vê esposa de um preso, e ele fica preso por muitos anos. Então, o livro vai meio que destrinchar o que acontece com esse relacionamento ao longo do tempo. Amanhã, eu já li, não gostei. Eu entendo a novidade do livro, né? Porque ela é uma autora, ela vai contar sobre 2 amigos, e aí eles criam uma empresa de videogame que faz muito sucesso, e alguns capítulos, inclusive, ela narra como se estivesse dentro do videogame. Eu achei legal a ideia, mas eu não gostei da história em si, eu achei os personagens terríveis. Eu acho que eu falo dele em algum vídeo, vai estar tudo linkado aí embaixo. Passagem para o Ocidente, eu adorei este livro, é muito bom, tem um quesinho aí de realismo mágico, então a pessoa acorda um dia e ela pode, tipo, passar por uma porta e simplesmente sair em outro país, né, se tiver outra porta. Então, eu saio aqui, eu passo aqui na minha porta e aí eu saio, sei lá, na Austrália, por exemplo. Então as pessoas começam a fazer isso, elas começam a procurar as portas para sair em outros lugares, principalmente, óbvio, as pessoas que estão em regiões sob ataque, em regiões, né, a Palestina, né, o Oriente Médio. Então essas pessoas fogem, então vira meio que uma
um túnel de refugiados, assim. E aí o que que isso quer dizer pro mundo, né? Quando você tem essas portas que se abrem no mundo inteiro. É muito bom, gostei bastante. Olive Kitteridge eu li também. Eu gostei muito, eu vi a série também. Tem uma série na HBO, uma série de 4 episódios. Eu também falei desse livro aqui em algum vídeo. Eu gostei. Acho que a Elizabeth Strout escreve muito bem. Vira e mexe, ela tá cotada pra prêmio, então ela é uma autora reconhecida. E esse foi o meu primeiro livro dela, então pretendo conhecer um pouco mais. A Passagem do Poder, eu não li ainda. O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich. Assim, leiam tudo da Svetlana Alexievich, é só o que eu posso dizer. Eu tenho um vídeo aqui em que eu leio todos os 5 livros dela, já traduzidos aqui pro Brasil. Eu quero fazer essa série de mulheres Nobel. Eu sei que não tem muitas mulheres Nobel, mas as que tem, a gente tem muita coisa traduzida, então eu também tô indo devagar. Mas eu falo de cada livro dela que já foi traduzido aqui e o que eu, que eu recomendo ou não. O Fim do Homem Soviético, na verdade, é o que eu menos gosto dela, traduzido pro Brasil, assim. Mas é um livro muito bom, né? Ela vai entrevistar pessoas que se mantêm na Rússia depois da queda da União Soviética, pessoas que saem da Rússia. E aí algumas pessoas que têm muito ressentimento com o fim do país, e algumas pessoas que têm muita raiva, e algumas pessoas que têm muita saudade, né, do que foi a União Soviética. Então ela meio que engloba o que é esse homem soviético, né, e o que significa o fim da União Soviética para essas pessoas. É um bom livro. Eu não acho que é o melhor dela, mas aí também é uma questão muito pessoal. Trilogia de Copenhague, excelente. Esse aqui foi um que eu peguei porque tava na lista e tinha acabado, meio que casou, né? Tava na lista e tinha saído há pouco tempo aqui no Brasil. Eu li, é uma trilogia autobiográfica da Tove Ditlevsen, que é uma autora dinamarquesa, e ela divide em 3 partes para contar pra gente um pouco da infância dela, um pouco, né, dessa questão de chegar a se tornar um adulto, o que foi, ela cresceu muito pobre, sem muita perspectiva de futuro ali, em grande parte porque ela não tinha uma estrutura familiar muito boa, e aí a gente chega até a parte que ela casa com, acho que é um médico, se eu não me engano, e ela acaba se viciando em remédios. Tem um vídeo aí, eu vou deixar tudo linkado pra vocês, é muito bom, esse eu gostei bastante. Hagar's Children, não li ainda, eu acho que não tem nada do Edward P. Jones traduzido pro Brasil, eu acho, tem 2 livros dele na lista, acho que nenhum dos 2 foram traduzidos ainda. A Nova Segregação, da Michelle Alexander, é excelente. Eu falo dele aqui no livro de Justiça Criminal, eu acho. E é muito bom, porque é um livro que foi escrito em 2013, 2012, 2013. Ela explica, então, que o Jim Crow, né, aquela segregação entre brancos e negros, continua imperando no sistema judicial, agora de forma institucionalizada. Então, ela vai discutir isso com muita profundidade, e eu achei muito bom o livro, e vou deixar também o vídeo aí pra vocês, se vocês quiserem conhecer mais. O Amigo, da Sigrid Nunes, eu li, achei bom, eu vi o filme também, não gostei do filme, mas o livro eu gostei, bonitinho, melhores do século, tenho dúvidas, mas enfim. Longe da Árvore, não li ainda, é um catatauzinho do Andrew Solomon. Ele tem outro livro aqui também, que é, acho que O Demônio da Meia-Noite, que fala sobre depressão. Esse Longe da Árvore fala sobre família. Tenho muito interesse de ler os livros dele, não tive coragem ainda de pegar nenhum, porque todos eles que eu tenho são desse tamanho assim. Enfim. With the Animals, do Justin Torres, também não tem tradução ainda no português que eu tenho encontrado, e eu também não conhecia nada sobre esse livro. Então, esse aqui é um caso, claro, que me foi apresentado pela lista, porque eu não conhecia. Complô contra a América, do Philip Roth, foi o outro livro que eu li dele. O livro vai contar a história basicamente de uma família em Nova Jersey, e ele é narrado pelo pequeno Philip, que tem uns 10 anos, e ele vê um candidato fascista ao governo, né? Ele dialoga muito com o Não Vai Acontecer Aqui, do Sinclair Lewis, que eu comentei numa tag que eu postei aí há algumas semanas. Muito bom. Entre esse e a Marca Humana, eu acho que eu gostei mais desse, né, agora com um certo distanciamento dos dois, mas gostei dos dois, assim, muito bons de verdade. Os que Tanto Acreditaram, da Rebecca Makkai, é belíssimo esse livro, é belíssimo. A gente vai voltar lá pro final dos anos 80, começo dos anos 90, com a epidemia da AIDS nos Estados Unidos, e a gente vai acompanhar um grupo de homens jovens que estão bem no centro de toda essa situação. E aí ela coloca também uma história, né? Então a história vai e volta no tempo, acho que 10 anos. Ela vai e volta 10 anos. Então a gente vai acompanhar, né, um dos personagens perdendo os amigos, como isso foi, e o medo, né, que você tinha de se relacionar com as pessoas. É muito bonito o livro, tá? Mas é muito triste. Então esteja bem pra ler, porque ele é muito, muito triste.
Verônica da Mary Gates, que até onde eu vi também não foi traduzido para o português ainda. É mais uma autora aqui que eu nunca ouvi falar, então também me foi apresentado pela lista. 1004 do Ben Lerner eu não li ainda, mas eu tenho. Demon Copperhead, não li ainda, mas eu tenho. O Demon Copperhead é um reconto, né, do David Copperfield. Então eu quero ler o David Copperfield primeiro, e aí eu vou ler o Demon Copperhead. E aí talvez eu faça um livro em conversa, que eu acho que casa bem, né? O problema é que são dois grandinhos, né? Então vai ser um de cada vez. O Pesado, do Kizzy Lemon, eu li. E eu gostei. O livro, ele conta muito sobre a relação dele com o próprio corpo, porque ele foi um homem que em algum momento da vida ficou muito, muito obeso. E aí ele conta como ele cresceu na pobreza, cresceu com uma mãe que tinha vícios e ele tinha que lidar com isso como criança. Então ele vai contar essa história. E aí eu comentei no vídeo, e isso eu lembro bem porque pra mim ficou muito marcado esse livro. Eu acho que se você quer ler um livro que fala sobre o relacionamento da pessoa com o corpo, pra mim, melhor do que esse aqui é o Fome, da Roxane Gay. Então, eu recomendo o Fome pra todo mundo. Eu acho que é um baita livro e eu acho que é bem melhor do que esse aqui. Middlesex, do Jeffrey Eugenides, eu não li ainda, mas eu tenho. Está, inclusive, na minha pilha do lado da cama, né? Que eu falei pra vocês que os livros têm algumas fases aqui em casa, que é ficar na estante, que é o vácuo, né, o buraco negro, estar na estante, e aí quando eu tiro da estante eu ponho ali do lado da cama, já é um passo, né? Não li ainda, mas chegarei lá. O Stay True, do Rua Sul, eu li, é muito bonito, é uma biografia também, uma memória, né, dele. Ele conta principalmente, ele fala muito sobre ser filho de imigrantes nos Estados Unidos, mas ele conta bastante sobre quando ele chegou na faculdade, e ele conhece pessoas que são muito próximas a ele. E um desses amigos que ele faz, que também era a primeira geração de filhos de imigrantes nos Estados Unidos, e esse rapaz, ele é assaltado e assassinado um dia. Então ele conta todo esse processo, né, de conhecer essa pessoa e a perda e o que isso significou para ele, de verdade. Miséria Americana, da Barbara Enright, eu não li ainda, mas eu já tenho. Os Lança-Chamas, da Rachel Kushner, não li ainda, mas eu já tenho. E eu tô marcando tenho pra qualquer formato que eu tenho, tá? É físico, e-book, audiobook, que seja, eu tô marcando. O Vulto das Torres, do Lawrence Wright, não li ainda. Esse aqui fala do ataque às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos. Confesso que de todos da lista é um que menos me interessa, mas chegarei lá em algum momento. 10 de dezembro, do George Saunders, saiu aqui no Brasil pela Companhia, não li ainda. Fugitivas, da Alice Munro, não li ainda. Não li ainda, mas Alice Munro foi publicada aqui no Brasil. Eu acho que tem muito livro dela já esgotado. Eu lembro que eu acho que saiu pela Biblioteca Azul, né? Ou pela Globo, um dos dois. Sonhos de Trem, do Dennis Johnson, eu li e comentei em um vídeo e vi o filme também. Uma novelinha, um livro curto, acho que tem 90 páginas. E é muito triste, né? Vai falar sobre a vida desse homem que não tem origem, que não tem família, que não consegue ter isso, né? Ele tá sempre em busca de alguma coisa. É muito bonito, muito contemplativo. É muito triste também. Acontecem umas coisas meio pesadas, eu achei. O Fio da Vida, da Kate Atkinson, não li. Confiança, do Hernan Dias, já li. Achei ótimo. Não só isso, como ele ainda está na minha estante. Vocês viram aí na cobrinha, se vocês viram, uma das estantes que eu mostrei, tinha o Confiança, eu ainda comentei sobre isso. Ele vai se passar na época de 1929, ali, da quebra da Bolsa, então um pouquinho antes, um pouquinho depois. E é uma biografia, começa com uma biografia de um magnata da Bolsa, né, um homem conhecido por ser um grande investidor, manja demais de bolsa, essas paradas todas aí. E aí são 4 partes. A gente vai ter a biografia, a gente vai ter a pessoa que escreveu a biografia, a gente vai ter, acho que, a versão dele, e aí uma surpresa. Não vou contar mais nada. A Vegetariana, da Han Kang Lee, gostei muito, muito mesmo. Inclusive, a gente tem um episódio dedicado a um outro livro dela aqui, que eu esqueci o nome, mas eu vou pôr tudo aí pra vocês. Muito bom. Persepolis, classicaço do quadrinho, maravilhoso. Acho que, junto com Fan Home, são os 2 únicos quadrinhos na lista. É muito bom, recomendo. Compaixão, da Toni Morrison, eu não li ainda. Eu tenho ele em e-book. O Pintacilgo, da Tonya Tart, já li. Gostei muito. Gostei bastante. Eu acho que eu gostei mais da História Secreta do que do Pintacilgo, mas o Pintacilgo era um livro de 500 páginas que eu devorei, assim. Eu achei muito bom. O filme eu gostei menos, mas enfim. Os Argonautas, da Meg Nelson, recomendo demais. Já falei dele aqui mais de uma vez.
inclusive, acho que as pessoas até cansaram já de me ouvir falar dele, mas fala de a parceira da Maggie Nelson se entende como um homem trans. E aí ela faz a transição, e a Maggie Nelson, que era uma mulher lésbica, de repente se vê como parte de um casal visto agora do exterior como um casal hétero, né? Então ela é uma mulher com um homem. Então ela também conta sobre como participar dessa transição, né, do parceiro, como foi isso, a percepção. Ela estava grávida, então ela também estava passando ali por uma transição, ela mesma, né? E, enfim, é um livro muito bonito, de verdade, recomendo muito. A Quinta Estação, lido, excelente, tá? Se você quer ler uma fantasia porrada, a N.K. Jemisin, é uma trilogia, e é um melhor que o outro, assim, é muito bom de verdade. Acho que, inclusive, foi a primeira trilogia de fantasia que todos os livros ganharam um prêmio famoso, que eu também, o Hugo, eu acho. Todos eles, e é muito raro isso acontecer. E ela conseguiu. O Pós-Guerra do Tony Judt, não li ainda, não tenho. Breve História dos Sete Assassinatos, do Marlon James. Tenho, já li. Achei muito, muito bom, muito divertido, né? O livro vai falar sobre tentativas de assassinato ao Bob Marley. E aí fala muito da Jamaica, de uma questão interna que eles tinham ali de violência e tudo mais. É muito bem escrito. Eu tenho um outro livro do autor aqui, O Leopardo Negro, eu acho, que eu não li ainda, mas eu quero ler. Pequenas Coisas Como Essas, da Claire Keegan. Eu li, eu gostei, achei bom. Eu vi o filme também, achei bom. É isso, achei bom. Né? Se passa na Irlanda, na década de 80, e a gente vai acompanhar esse homem que descobre uma menina escondida ali perto da escola das freiras, e ela tá muito machucada, ela parece meio desesperada pra fugir dali, ele leva ela de volta pra escola, e depois ela foge de novo, e aí ele começa a questionar um pouco o que acontece na escola, né, que é uma escola, as freiras têm muito poder na cidade. A Igreja Católica na Irlanda tem uma história muito intensa, não é mesmo? E esse livro dá conta de algumas dessas coisas, assim, mas é tudo meio subentendido, sabe? E eu gostaria muito que ela fosse mais clara, eu acho, e desse voz também para algumas dessas personagens, mas enfim. F de Falcão, li já faz alguns anos, eu gostei muito desse livro. A Karen MacDonald vai contar sobre como ela estava treinando um falcão. É incrível. O processo de treinar um falcão ao mesmo tempo em que ela perde o pai. Então é um livro de memórias muito sobre perda, mas também um falcão é um animal que exige muita disciplina. E ele exige que você também participe desse processo de treino, né? Porque você tem que estar em horários específicos, disponível de forma específica para esse animal, até que ele confie em você. Então, ganhar a confiança de um animal como esse não é tão simples. E no livro, enquanto ela vai contando essa história de domesticação, não sei se domesticação é a palavra, né? De treinamento mesmo, de adestramento, talvez, desse animal, ela também conta sobre como ela começa a pensar a própria vida. Né? É muito bonito mesmo. A Visita Cruel do Tempo não li ainda, mas eu tenho. Na verdade, eu tentei ler esse livro há muitos anos e eu não consegui. E eu acho que aqui é aquela questão clássica que a gente já falou aqui, na maturidade do leitor, assim. Eu acho que eu não tinha ainda a maturidade para ler esse livro. E não, enfim, não consegui terminar e é isso. Os Detetives Selvagens não li ainda, então preciso chegar a um bolanho. Os Anos, da Annie Ernaux, eu já li, né, uma mulher Nobel também, então tá aí na minha lista de mulheres Nobel. Eu li alguns outros livros dela já, O Acontecimento, por exemplo, eu achei melhor que Os Anos, mas não achei um livro ruim, achei um livro bom. Entre o Mundo e Eu, do Ta-Nehisi Coates, gosto demais desse livro, já recomendei ele aqui antes. É um livro de ensaios, basicamente, em que o Ta-Nehisi comenta com o filho, conversa com o filho sobre como é ser um homem negro nos Estados Unidos. É muito bom. Fun Home, da Alison Bechdel, muito bom também, é o segundo quadrinho da lista, dos únicos dois, eu acho. E é muito bom, a Alison conta uma biografia, né? Ela conta a história, basicamente, do relacionamento dela com o pai, que se descobre, depois de mais velho, um homem gay. E ela, como uma mulher lésbica, eles têm um relacionamento um pouco complicado. Eu li também o dela, É Você Minha Mãe, Você é Minha Mãe, uma coisa assim. Eu não gostei muito, eu gostei mais do Fun Home. Cidadã, da Cláudia Rankine, não conhecia, também fiquei conhecendo aqui Fiquei conhecendo aqui pela lista, né, e vou investigar um pouquinho mais. Salvage the Bones, da Jasmine Ward, quero ler, não li ainda. A Linha da Beleza, quero ler, não li ainda. Dentes Brancos, da Zadie Smith. Zadie Smith, que este ano esteve na Flip, e aparentemente com muito sucesso, belíssima.
Dentes Brancos é muito bom mesmo. A coisa que eu mais lembro desse livro, eu terminei esse livro, a primeira coisa que eu pensei foi, se eu escrevesse isso aqui de primeira, se esse fosse o primeiro livro que eu publicasse, eu ia tatuar escritora na minha testa e todo mundo ia ter que me chamar de escritora Patrícia, porque isso aqui para um primeiro livro, é um negócio assombroso. Sing and Barry Sing, quero ler. Eu tenho um inglês, vou ficar de olho aí se ele vem traduzido pra cá, então por enquanto ainda não foi, até onde eu sei. O Último Samurai, da Helen Devitt, não li ainda. Tava na minha lista de livros pra ler ano passado, né? Mas não li ainda. Enfim, chegarei lá. Atlas de Nuvens, do David Mitchell, quero ler, não tenho. Americana, li, adoro, acho muito bom. Americana é muito famoso, né? Deu muito certo aqui no Brasil também, eu lembro de muita gente falando dele. Acho que a Amanda é uma baita autora, então acho que vale a pena acompanhar tudo que ela já publicou aí. Reparação do Ian McEwan, não li ainda. Tô ainda no limbo com o McEwan, depois de Máquinas Como Eu, que eu não gostei muito, mas vamos ver se eu encaro uma reparação. Já vi o filme, eu gostei do filme, achei um bom filme. Random Family, não li ainda, não conhecia também, então é um novo pra mim. A Trama das Árvores, do Richard Powell, falei dele aqui num vídeo, gostei muito mesmo, mas é um livro assim, tem 9 personagens principais, aí tem os núcleos que se juntam, é um livro que você precisa ter um pouco de dedicação, assim, pra ler. Mas achei bom, eu gostei. Ódio, Amizade, Namoro, Amor, Casamento, não li ainda, da Alice Munro, não li ainda, mas eu tenho. Em Busca de um Final Feliz, li. Gostei muito desse livro, eu não sabia o que esperar, é um livro de não ficção que se passa na Índia, então a Catherine Boo vai pra Índia e ela vai ali, eu tenho um vídeo também, onde eu conto mais, mas basicamente ela vai numa das maiores favelas indianas e ela vai entender como é viver ali, o que quer dizer morar naquela favela e como aquelas pessoas têm oportunidades de sair de lá ou não. Evicted, do Matthew Desmond, não li ainda, quero ler. Erasure, do Percival Everett, não li ainda. Esse aqui acho que ainda não foi traduzido para o português, mas a gente já tem aqui dele As Árvores e a gente tem James. Eu já li os dois, gostei demais dos dois. E eu falo dos dois aqui em vídeos diferentes, vou deixar eles linkados aí embaixo. Say Nothing, do Patrick Radden Keefe, eu não li ainda, esse aqui ainda não foi traduzido, mas eu assisti a série, eu não sei onde ela tá, eu acho que na Disney. Eu assisti a série, é uma série de 8 episódios. Aqui a gente vai falar de 2 irmãs que faziam parte do IRA, na década de 80, e elas são presas na Inglaterra depois de atentados à bomba. Essa conversa sobre o terrorismo do IRA, o que vai acontecer, forçando a negociação da Inglaterra com eles, tem um contexto político aqui muito forte, que até hoje, inclusive, impacta a região, né? Então, é muito boa a série, eu quero muito ler o livro ainda. Lincoln no Bardo, já li, e tem, inclusive, também um vídeo aqui dedicado a ele, eu vou deixar linkado pra vocês. O Vendido, do Paul Beatty, já li, achei muito, muito bom, tá em 17º na lista, e eu acho que deveria estar mais alto. Tá? É divertido, é sobre um cara que mora numa cidade que vai sumir do mapa, literalmente. A cidade vai ser, né, o governo está reorganizando ali o estado e aquela cidade minúscula vai sumir do mapa. Enfim, muita coisa acontece aqui, é muito bom o livro. As Incríveis Aventuras de Cavalier and Clay, eu não li ainda, mas eu já tenho. Pachinko, da Mindy Lee, muito bom, já li, já tem alguns anos, já assisti a série. Eu acho que é um grande livro sobre o relacionamento Coreia-Japão, né? Acho que todo mundo precisa conhecer melhor essa questão de Coreia-Japão com China, porque eu vejo que muita gente ainda hoje não sabe do imperialismo japonês, e acho que é importante a gente ter uma noção do que causou naquela região. E, de novo, até hoje a gente tem ramificações disso. E aqui a gente tem 3 gerações de uma família que ajudam a gente a navegar um pouco, né, sobre o que aconteceu na época. Esboço, da Rachel Cusk, a gente tem também um episódio aqui dedicado a ele. Li, eu não amei. Esse 14º pra mim aqui é muito alto, tá? Eu não sei, enfim. A Estrada, do McCarthy, eu li já faz muitos anos, eu queria reler ele, eu devo reler em algum momento. E eu gostei, mas eu não amei do livro. Eu não sei, eu vejo muita gente falando do McCarthy sobre várias coisas, né? Da qualidade dele como autor e tudo mais. E, aliás, apesar de tudo isso, ele só tem um livro nessa lista, que é A Estrada. Eu acho Meridiano de Sangue um livro mais forte que A Estrada, por exemplo. E eu tenho um vídeo, inclusive, dedicado a ele aqui. Eu fiz um curso sobre o Meridiano de Sangue com a Camila Van Rodelfer e eu gostei bastante. É muito mais do que A Estrada. Talvez ele não seja elegível pelo ano, mas enfim. O Ano do Pensamento Mágico eu li, da Joan Didion, e gostei, achei um bom livro. Eu também acho que tá meio alto na lista, né, para um livro
É um livro que fala sobre perda, é um livro que, né, ela perde... A Joan Didion perdeu o marido e a filha, acho que num período de 5 meses, assim. Então, é inimaginável uma coisa dessa, mas o livro vai tratar um pouco disso também. A Fantástica Vida Breve de Oscar Wilde, muito bom, entrou na minha lista de livros, de melhores livros do ano passado. Gilead, da Marilyn Robson, eu li, não gostei, pra mim também tá muito alto nessa lista aqui, aliás, na minha lista eu nem sei se ele entraria. A história aqui é a história de um pastor, né, nos Estados Unidos, e ele conta a história da vida dele, como ele vem de uma família de pastores e tudo mais, né. Então, acho que é o primeiro de 4, se eu não me engano, de 4 livros, e aí cada livro vai tratar de um personagem diferente. Não amei. Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro, não li ainda, mas eu já tenho. Austerlitz, do Sebald, não li ainda, mas eu tenho. Os Caminhos para a Liberdade, do Consul Whitehead, que é o The Underground Railroad, eu já li. Achei bom livro, também acho que tá meio alto nessa lista, mas eu achei um bom livro. É um livro que fala sobre... É um mito que existe nos Estados Unidos. Na verdade, eu acho, até onde eu entendi, não é uma história real, mas era um mito que existia de que criaram-se ali embaixo da terra caminhos, né? Quase como um metrô, basicamente, uma ferrovia subterrânea, em que os escravos do sul americano podiam fugir para o norte, e ali eram estados livres e se tornarem pessoas livres. É bom livro. 2666, do Roberto Bolanho, pra mim tinha que estar mais alto nessa lista, tá em sexto, é belíssimo, fantástico, maravilhoso, leiam, é só incrível, é só isso que eu tenho a dizer. As Correções, do Jonathan Franzen, não li ainda, mas eu tenho, é um catatalzinho também, não encarei. O Mundo Conhecido, do Edward P. Johnson, não foi traduzido ainda no Brasil, então eu vou marcar como quero ler. Wolf Hall, da Hilary Mantel, excelente, é o primeiro livro da trilogia do Thomas Cromwell. E assim, eu já tive algumas pessoas que falaram que leram e não gostaram do livro, porque assim, não é um livro em que muita coisa acontece, tá? E lembrando que, apesar de tratar de uma época que muita coisa aconteceu, ela tá contando a vida do Thomas Cromwell, que é um personagem muito forte na Inglaterra, mas a gente aqui aprendeu muito pouco sobre ele. Mas ele foi um personagem muito instrumental na política inglesa. Realmente ele cai em desgraça e aí também acaba, decapitado. Então, eu gosto muito dessas coisas. Então, pra quem gosta de história, e aqui é uma romantização da história, tá? Não é um livro histórico, especificamente. Eu acho a Hilary Mantel uma baita escritora, e eu gostei demais do livro. Eu também devorei esse aqui, tá? É muito bom. O Calor de Outros Sóis, aqui também é traduzido da minha cabeça, mas também ainda não foi traduzido aqui no Brasil. Da Isabel Wilkerson, a gente tem Casta. E a gente tem um episódio aqui dedicado a esse livro. Casta é absolutamente maravilhoso. Eu recomendo demais, porque tal como a Michelle Alexander vai falar lá atrás, né, sobre a institucionalização do Jim Crow, ela vai falar como hoje os Estados Unidos pode ser considerado sim um país de casta, tanto quanto a Índia, por exemplo. Só que as castas aqui são castas baseadas em raça, né? Então, é muito bom. O livro todo é muito bom, a pesquisa que ela faz é muito boa, então eu recomendo demais, tá? É uma baita autora também. E o primeiro da lista, A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu amo A Amiga Genial. Eu terminei essa série, eu li um atrás do outro, assim, sem parar. E eu terminei essa série e eu fiquei, acho que 15 minutos, assim, olhando pro nada. Só absorvendo tudo aquilo. Então, é uma baita série, eu gosto muito, tá? Então, ó, seguinte, vamos lá. Eu li 50 e eu tenho que ler 50 ainda. Então, eu tô bem no meio da lista nesse momento. Eu vou me empenhar aí em ler os outros que eu ainda não li nos próximos meses, mas como eu falei, um projeto a longo prazo, principalmente os que ainda não foram traduzidos. Eu vou com muita calma, vou devagar, vou tranquilinha. Então é isso, me contem, acessem embaixo o link se vocês quiserem usar esse rastreador também, pra ver o que vocês já leram, o que vocês querem ler, pra manter controle. Eu adoro uma lista, já falei, então eu amo esse tipo de coisa. E espero que vocês tenham gostado, me contem o que vocês já leram, me contem o que acharam dessa lista como um todo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!